boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Qualquer hora é hora de estudar. Vamos lá, galera. Pessoal, aqui, ó, vamos ver aqui. Meus contatos você já tá careca de saber, né? Tá. Vamos ver aqui hoje grandezas proporcionais e, na sequência, vamos ver regra de 3, né? Grandezas proporcionais e regra de 3. Bom, primeira coisa, a ideia de grandezas proporcionais, a ideia bem básica, depois a ideia matemática, né, tal. Mas, gente, depois que eu te mostrar a ideia básica, depois que eu te mostrar a ideia matemática, nós vamos na prática, a gente vai usar um macete. Tá bom? A gente vai usar macete aí, tá? Beleza, pra você tá bom, né? Tal. Deixa eu mostrar a ideia. De vez em quando o conceito aparece na prova, né? Aparece na prova aí. Já apareceu na banca FCC, já apareceu na banca VUNESP, né? O conceito do que são grandezas proporcionais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, a ideia básica, a ideia intuitiva, né? A ideia intuitiva é a seguinte, nós temos dois tipos de grandezas proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. O que seriam grandezas diretamente proporcionais? Né? Por exemplo, distância e tempo. Distância e tempo, né? Distância e tempo. Se você aumenta a distância, né, que você, por exemplo, eu moro aqui no centro da cidade, né, eu levo um tempo para chegar a casa, né? Beleza, se eu me mudar para Copacabana, que é um bairro mais longe, eu vou levar mais tempo para chegar a casa. Se eu me mudar para Barra, que realmente é onde eu moro, né, Barra é um bairro longe, né? Se eu for morar na Barra da Tijuca, eu vou levar mais tempo ainda, ou seja, conforme eu aumento a distância, eu aumento o tempo. Conforme eu diminuo a distância, eu diminuo o tempo. Então nós dizemos que distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Sim ou não? Beleza? Tá legal? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui na minha cabeça, né? Por exemplo, distância e tempo. Vamos supor que eu percorra 100 quilômetros. Está aqui em quilômetros, tá? A distância em quilômetros, tá? E o tempo em hora, tá bom? Vamos supor que eu percorra 100 quilômetros em 1 hora. Certo? 100 quilômetros em 1 hora. Beleza? Legal. Se eu for percorrer 200 quilômetros, a expectativa que eu faço em quanto tempo, gente? Se eu percorro 100 quilômetros em 1 hora, a expectativa é que eu percorra 200 quilômetros em 2 horas, né? Em 2 horas. A expectativa é que eu percorra 300 quilômetros em 3 horas. É ou não é? Né? É isso aí. Legal. A expectativa é que eu percorra 400 quilômetros. Eu estou botando o H aqui, hein? Pra quê? Eu já escrevi aqui a hora, né? Não precisa ficar botando, né? A expectativa é que eu percorra 400 km em 4 horas. Ou seja, conforme a distância vai aumentando, o tempo também vai aumentando proporcionalmente. E vice-versa, né? Se eu pensar o contrário, né? Se a distância for diminuindo, o tempo também vem diminuindo proporcionalmente. É ou não é? Beleza? Legal. Então, matematicamente falando, né? Se você dividir as duas grandezas diretamente proporcionais, né, elas terão sempre a sua divisão um valor constante. A divisão sempre vai dar igual. Quanto é 100 dividido por 1? 100 dividido por 1 dá 100. Quanto é 200 dividido por 2? 200 dividido por 2 dá 100. Quanto é 300 dividido por 3? 300 dividido por 3 dá 100. Quanto é 400 dividido por 4? 400 dividido por 4 dá 100. Não, né? Dá 100, gente. É isso aí. Então, meus amigos, nós dizemos então que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas, quando a divisão entre elas for constante, for um número constante. Nesse meu exemplo, esse número é quanto? Esse número é 100, né? Esse número é 100 aqui, ó. 100 por 1 dá 100, 200 por 2 dá 100, 300 por 3 dá 100, 400 por 4 dá 100. Beleza, galera? Certo? Tá? Bacana. Gente, assim,
Então, gente, proporcionalmente falando, nós vamos ter uma relação sempre assim, gente, ó. Se A e B forem grandezas diretamente proporcionais, se A e B são grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é igual a uma constante. Essa constante, tradicionalmente, a gente usa a letra K, né? Tradicionalmente, a gente usa a letra K, que não deixa de ser um macete, né? Tá legal? Então tá aí, gente, ó. Uma grandeza, tá? É proporcional a outra se a divisão entre elas for o quê? For constante. É por isso que na hora de usar o macete, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse número daqui e vou jogar para lá multiplicando. Vou pegar esse número, vou jogar para cá multiplicando. Tá, beleza? Mas a gente vai ver lá no macete depois, tá? Beleza. Eu quero que, nesse momento, você entenda o seguinte. Duas grandezas. Vamos lá, definição matemática, né? A definição intuitiva, a definição boba, né? Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui, né? Mas é mais do que isso. Não é só essa ideia boba, não. Matematicamente, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a divisão entre as mesmas for constante. Quando a razão for constante. Né? Se A e B são grandezas diretamente proporcionais, então sua razão será constante. Né? A divisão entre elas vai ser constante. Essa é a definição de grandezas diretamente proporcionais. Show de bola, beleza? Tá? Bacana. Bom, e grandezas inversamente proporcionais, tio? Vamos lá, vamos pensar. Inversamente proporcionais. Bom, gente, é o contrário. É o contrário, né? Exatamente o contrário. Quando uma aumenta, a outra diminui. Acontece isso, ó. Se essa aqui estiver aumentando, a outra necessariamente tem que estar diminuindo. Né? Ou o contrário, se essa aqui diminui, essa aqui aumenta. Né? A gente chama de teoria da gangorra, né? Teoria da gangorra, aquela brincadeira de criança, né? Aquela gangorra, porque quando uma aumenta, necessariamente o outro tem que estar diminuindo, né? Aqui, ó, né? A grandeza diretiva proporcional é a teoria da gangorra. Uma aumenta, a outra diminui. É ou não é? Beleza? Bacana. Então, meus amigos, vamos embora dar um exemplo aqui, um exemplo prático. Já que eu estou falando de distância, tempo, né? Vamos pensar em velocidade. Velocidade e tempo, gente, que também é da física também, né? Velocidade e tempo. Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Para que você aumenta a velocidade de um carro? É para quê? Para o tempo quê? Para o tempo diminuir, né? Para que você diminui a velocidade de um carro? É para quê? É para o tempo quê? Para o tempo aumentar. É isso? Então, gente, quer dizer, quando uma diminui, a outra necessariamente aumenta. Beleza? Legal, essa ideia é intuitiva, né? Essa ideia é intuitiva, ideia boba, né? Grandezas diretamente proporcionais, as duas aumentam ou as duas diminuem. Grandezas inversamente, uma aumenta, a outra diminui, né? Uma aumenta, a outra diminui. Beleza? Beleza, galera. Agora vamos lá, vamos à definição matemática, né? Vamos para a definição matemática. Vamos supor que você está com... Vou botar aqui, velocidade de tempo, tá? Velocidade em quilômetros por hora e tempo em hora. Vamos supor que você esteja com uma velocidade de 80 km por hora, tá bom? 80 km por hora, tá? 80 km por hora. E você botou lá no piloto automático, né? O teu carro é possante, né? Teu carro é possante, pá. Tu botou a estrada boa, tá trabalhando, tá de noite, estrada boa, tapetão, legal. Aí tu botou lá no piloto automático, pá, e ficou lá, né? De bobeira lá, só ouvindo a musiquinha e tal. E o carro foi direto, retão, né? Foi embora. Legal. Aí você percorreu 6 horas. Você foi 6 horas, você pensou 6 horas, deu até pra dormir. Não faça isso não, isso é brincadeira minha, pelo amor de Deus. Né? Não vai fazer isso no carro, não. Porra, bota o carro do outro lado aqui, ó. Amor, não vai fazer um troço desse não, pelo amor de Deus. Então aí, 6 horas, galera, 6 horas. Bom, gente, então olha só, pensa aqui com o titio, gente. Se você percorre 80 km por hora
durante 6 horas, pensa, 80 km por hora quer dizer o quê, gente? 80 km por hora quer dizer que a cada quilômetro, né? A cada quilômetro, você, a cada hora, besteira, a cada hora você percorreu 80 quilômetros, né? Não é isso que significa 80 km por hora? A cada 1 hora você percorreu 80 quilômetros. Como você andou 6 horas, 80 vezes 6, você percorreu 400 quilômetros, 480 quilômetros. Né? Você percorreu 480 quilômetros, né? Um carro 80 quilômetros por hora durante 6 horas. Sim ou não? Beleza? Bacana. Agora vamos supor que você tivesse com a velocidade de 60 km por hora. Você tem que percorrer a mesma distância. Legal? Você tem que percorrer a mesma distância. Gente, qual é a ideia? Se você diminuiu a velocidade, o tempo vai aumentar. Não vai aumentar? Né? Vamos supor, você está indo da cidade A para a cidade B. Né? Você está indo da cidade A para a cidade B. E a distância é de 480 quilômetros. Certo? 480 quilômetros é essa aqui. Aí você foi 80 km por hora e levou 6 horas. 80 vezes 6, 480. Né? Legal? Bacana. Mas aqui não. Aí você, no outro dia, você estava mais light, estava mais tranquilo. Não estou com pressa, não. Não com pressa, não. Vou a 60 km. Botou lá no piloto automático, voltou a tirar sua soneca, né? Né? Você estava querendo descansar mais, então eu vou diminuir a velocidade para o carro levar mais tempo para poder dormir mais, descansar mais. Né? E aí, galera, o que vai acontecer? Você vai levar 8 horas. Você vai levar 8 horas. 60 vezes 8, 480 quilômetros. Você vai levar 8 horas. 60 vezes 8, 480 quilômetros. Se você levar 40, você vai uma velocidade de 40 km por hora. Né? Você vai levar 12 horas nesse carro. 40 vezes 12 dá 480 quilômetros. 480 quilômetros. Tá aí, meus queridos. Tá? Então, gente, olha só. O que acontece quando você começa a diminuir a velocidade? O seu tempo vai o quê? O seu tempo vai aumentando. Isso eu já tinha falado para você. Diminuiu a velocidade, o tempo aumentou. Aumentou a velocidade, teu tempo, o quê? Teu tempo diminuiu. Tudo isso eu já tinha falado para você. Isso eu já tinha falado. Agora, a novidade é a seguinte, olha a definição matemática. Grandezas inversamente proporcionais, como velocidade e tempo, elas têm o produto, não é a razão, não é a divisão que é constante. O que é constante é o produto. Ó, repare, 80 vezes 6, 480. 60 vezes 8, 480. 40 vezes 12, 480. É ou não é, galera? 480, gente. Beleza, então, queridos, é isso. Qual a definição matemática de grandezas inversamente proporcionais? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas for constante. O produto, a multiplicação entre elas for constante. É isso que você vai escrever aí. Essa é a definição matemática. A mesma coisa, vamos lá. Se A e B são grandezas inversamente proporcionais, então seu produto é constante. A vezes B é constante. Vou botar só um xizinho aqui, né? A vezes B é constante. O produto de A vezes B é constante. Beleza? E aí, quando eu for usar o macete, eu vou pegar aí esse número aqui, vou jogar pra cá dividindo. Mas isso lá no macete. Tá bom? Agora não, tá? Então, a ideia, vamos lá. O que eu quero que você saiba neste momento é o seguinte. Neste momento, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ideia boba, uma aumenta, outra aumenta. Uma diminui, outra diminui.
A razão entre elas, a divisão entre elas, é sempre um número constante, não muda. Beleza? Duas grandezas são inversamente proporcionais. Ideia boba, quando uma aumenta, outra diminui. Né? Quando uma diminui, a outra aumenta. Beleza, agora a ideia matemática. Quando o produto entre elas for constante. O produto tem que ser constante, tá? Essa é a definição, beleza? Então no próximo bloco eu vou explorar essa ideia. Eu vou começar explorando essa ideia aqui. Explorando essa definição de grandeza. Ele geralmente, quando cai em prova, cai com grandezas inversamente. Eu tô falando da definição, gente. Tá? Claro que cai na prova grandezas diretamente, mas aí para usar o macete, a gente vai usar o macete e tal. Tá? Agora, a definição mesmo, ele explora grandezas inversamente. É isso que nós vamos começar no próximo bloco. Beleza? No próximo bloco a gente começa aí já trabalhando. Valeu. Beijão. Valeu.